E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do IRB Brasil. Para quem não sabe, ela teve esse processo de fraude contábil no passado e as ações desvalorizaram muito. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada numa notícia que o Banco Santander efetuou o aumento de preço-alvo para as ações e eu vou estar dando a minha opinião sobre o que eu penso em relação a ROI, lucratividade e possíveis dividendos ao longo do tempo. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, até porque as ações do IRB, como elas tiveram esse processo do passado, ela ainda tem muita incerteza e risco por trás. Então, não necessariamente ela seja uma ação para qualquer perfil de investidor. Você que vai ter que ser responsável por avaliar e ver se faz sentido com base no seu perfil. Mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, comenta, se inscreve, ou seja, interage com o canal, o YouTube entende que o canal tá bacana e ele distribui para mais pessoas, então fortalece aí. E se você já investe nas ações, comenta aqui embaixo e diz qual preço tu considera atrativo para se expor às ações. Então aqui na Suno Notícias, quando a gente visualiza IRB Brasil lucra em abril, Santander eleva preço-alvo em 80%, mas tem temor. O Santander elevou o preço-alvo das ações do IRB de 24 para 43, que é mais ou menos o valor atual que a ação está sendo trabalhada. Porém, ele manteve a recomendação como neutra, ou seja, não acha atrativo talvez vender, não acha atrativo talvez comprar, mas colocou um preço ali alvo com base nas perspectivas que ele tem para o futuro em relação aos resultados da empresa. E outro ponto aqui é que a gente visualiza que ele fez um aumento na estimativa de ROI de 9% para 13%. E para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre o patrimônio investido. E assim, 13% que foi essa elevação não seria uma métrica muito absurda, mas eu vou colocar aqui na minha planilha uma métrica de 10% em relação a ROI para a gente ver como que ficariam alguns indicadores do IRB Brasil. Então, quando a gente vem aqui na planilha, o valor atual da ação está em R$ 42,66, o patrimônio líquido está na casa de quase 4 bilhões e 100 milhões, o valor de mercado está na casa de 3 bilhões 524 milhões. Ou seja, o valor que vamos utilizar em relação a ROI vai ser essa parte do patrimônio líquido aqui de 4 bilhões, e aqui do lado a gente consegue visualizar lucro base ROI de 10%. Para a gente não usar essa métrica de 13 que apareceu ali na notícia, vamos ser um pouco mais conservador e colocar 10% para a gente ver como que ficariam as métricas de preço-lucro e de dividendo estimado. Então, caso gerasse uma lucratividade com base em 10% de ROI, teria uma lucratividade de 409 milhões. Com isso, teria um PL de 10. Ou seja, caso o IRB Brasil conseguisse trazer essas lucratividades de forma recorrente e distribuísse 100% dos lucros, ou seja, a totalidade, você teria o retorno do seu investimento numa casa de 10 anos, que seria uma métrica consideravelmente ok. É claro que tem esse contexto aí desse histórico de fraude que gerou toda essa incerteza em relação à ação. Porém, caso consiga alinhar essa crise de credibilidade, uma métrica de PL de 10 não seria nada ruim. Ou seja, ignorando esse histórico do passado e se guiando com essa perspectiva mais positiva, poderíamos interpretar que esse valor atual não seria caro. Com isso, eu coloquei aqui um payout de 25%, 50%, 75% e 100%, ou seja, distribuindo todo o lucro. Aqui, com base no payout de 25%, teríamos um dividendo estimado de R$ 2,91, distribuindo 50%, um dividendo estimado de 5,81, que já seria atrativo pensando sobre aquela questão de ignorar talvez essa parte do passado e pensar que é uma empresa que vai conseguir trazer essas lucratividades de forma recorrente. Um dividendo de 6% já seria consideravelmente atrativo por ser um segmento perene, que tem sempre essa recorrência na utilização do serviço de seguros. Distribuindo 75%, teríamos um dividendo estimado de 8,72 e distribuindo a totalidade um dividendo estimado de 11,63. Ou seja, nos guiando por essa base de ROI de 10%, a métrica de PL não ficaria ruim. Distribuindo 50% ou mais, já teríamos um dividendo extremamente considerável. Eu invisto nas ações do IRB Brasil e a minha opinião sobre a empresa é a seguinte: não quer dizer que eu esteja correto, é apenas a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer ao longo do tempo.
Esse operacional ele tende a alinhar e trazer lucratividades de forma recorrente. Com isso, a empresa vai distribuir parte do capital e reter parte do capital. Com qual objetivo? O objetivo de ir aumentando esse patrimônio e conseguir fechar novos contratos. Com isso, ela vai ter uma margem de ROI sobre um volume de patrimônio maior, ou seja, ela teria a possibilidade de gerar lucratividades maiores ao longo do tempo. Com isso, nesse momento, ela gerando uma lucratividade recorrente e crescente e distribuindo parte dos lucros, ela já iria trabalhar um pouco essa crise de credibilidade com o mercado. Os investidores estariam mais dispostos a investir na ação por conta das lucratividades recorrentes e um certo pagamento de dividendos. E com isso, nesse momento, eu acredito que a empresa faria uma chamada de capital, porque ela já teria trabalhado essa credibilidade com o mercado e os investidores estariam dispostos a participar dessa chamada de capital. E como as ações já estariam em um preço maior, ela conseguiria fazer uma chamada de capital e levantar uma quantidade relevante de grana para que ela pudesse continuar dando sequência nas suas operações e aumentando os resultados ao longo do tempo. Mas esse é o cenário que eu imagino, ele tem uma tendência positiva e eu posso estar totalmente enviesado. Existem pessoas que acreditam que o URB Brasil não irá se recuperar, irá trazer resultados de prejuízos, poderá fazer chamadas de capital por necessidade e aí sim as ações sofreriam mais ainda. Então, assim, é um jogo que cada um tem um tipo de opinião e não necessariamente as pessoas estejam corretas. A questão é, você tem que entender se ela faz o seu perfil, se você está disposto a investir nesse tipo de ação que tem essa complexidade maior por conta desse histórico do passado que ocorreu. Se você achar que faz sentido e que tenha perspectivas positivas em relação aos resultados, você pode talvez controlar o seu risco em relação à exposição, se expondo a uma quantidade reduzida. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!